Eu já começo com vocês para dizer o seguinte: na próxima segunda-feira, 7 da noite, vai ao ar no podcast que eu tenho com meu amigo e irmão Denilson Show, uma entrevista muito legal com Emiliano Dias, o ex-auxiliar técnico e praticamente treinador do Corinthians durante esses últimos tempos, falando sobre, obviamente, os últimos momentos e todos os bastidores da saída dele do Corinthians, do título paulista, da briga lá pelo rebaixamento no ano passado, nos bastidores sobre a relação que ele tem com Memphis Depay, Rodrigo Garro, André Carrilho, Yuri Alberto, entre outros atletas. Falou do período dele no Vasco, falou dos próximos passos de Emiliano Dias como treinador de futebol, dissociado do pai Ramon. Será que isso vai acontecer? É uma tendência. Claro que isso ainda não está confirmado, mas eu posso dar alguns spoilers para vocês e já antecipar o que vocês vão acompanhar nessa entrevista. Para começar, eu queria dizer que foi muito legal o papo, porque o Emiliano, e acho que o torcedor do Corinthians teve essa percepção, é um cara muito gente boa, né? É um cara muito envolvido, é um cara muito enérgico, é um cara muito jeito Corinthians de ser. Acho que ele cativou a Fiel exatamente por conta desse jeito de ser do Emiliano. E foi uma saída como eu poucas vezes vi na minha vida, se é que alguma vez eu vi. É uma saída muito tranquila, antes de um desgaste se tornar insustentável. Houve o desligamento da comissão técnica, eles tiveram um momento de despedida, juntamente do clube, dos jogadores. O Emiliano mesmo disse: vou trabalhar para voltar em outro momento como treinador, e é um objetivo, uma meta de vida que ele tem. E ele revelou algumas coisas muito legais nessa entrevista, né? Da relação que ele tem com o próprio pai, de como eles construíram essa relação, do que ele conquistou aqui com o Corinthians. O Emiliano, para vocês terem uma ideia, ele tá morando em São Paulo, gente, fixou residência por aqui, amou a Liga Brasileira, diz que, assim, e olha que eles rodaram o mundo aí, trabalhando em outros países, né, especialmente no mercado asiático, e ele, cara, ele tem a Liga Brasileira como uma das melhores do mundo, e ele se apaixonou por São Paulo, gostou muito de São Paulo, a família tá aqui super adaptada, e, cara, para dar um spoiler, assim, se vier um convite de algum clube brasileiro, pro Emiliano Dias, ele vai seguir a carreira como treinador. Ele tem 42 anos, é mais jovem que eu, para vocês terem uma ideia. E foi muito legal porque, vou dar uns bastidores aqui do papo, o Emiliano acompanhava alguns dos meus vídeos e algumas das críticas que a gente fazia a ele, né? Em alguns momentos a gente precisou, enfim, né, criticar o trabalho e foi muito legal que ele aceitou numa boa. E me confrontou em algumas delas, em algumas ideias. E a gente travou esse embate aí durante a entrevista, foi muito legal nesse sentido, porque eu ponderei para ele de que eu tinha visto dessa forma, e é claro, né, que ele fez a ponderação dele dizendo, mas você não sabia que tal coisa tinha acontecido. Eu falei, realmente eu não sabia. Então foi legal nesse sentido. E tem um bastidor até, que é uma coisa até mais específica, mas acho legal contar aqui, porque ele dizia que na relação com o Ramon, por exemplo, muitas ideias vinham do Ramon e outras dele. E que muitas vezes, quando ele tinha uma ideia para montar uma escalação, um time e tal, e fazer alguma coisa, o Ramon dizia, bom, é assim que você pensa o jogo, então bora, vamos lá. Eles dividiam muito esse protagonismo, né? O próprio Hugo Souza, quando esteve lá com a gente, disse, cara, a sensação é que a gente nunca teve um treinador e um auxiliar, a gente sempre teve dois treinadores, sempre foi essa a sensação que a gente tinha. E era realmente isso que acontecia. E aí eu falei com o Emiliano, dizendo assim, cara, teve um momento que eu bati muito mesmo, assim, né? Eu confidenciei a ele, que foi a eliminação para o Flamengo. Porque antes que eu concluísse, ele me disse assim, ali o erro foi meu. Puta, ele me quebrou, né? Porque eu ia argumentar, eu ia dizer assim, sim, porque, pô, você vai jogar com o Flamengo, né? Você abre o time, bota o Garro e o Coronado juntos. O que você imaginava no Maracanã naquele momento? Que você ia ter a bola? É óbvio que contra o Flamengo não. E aí ele me respondeu, ele falou assim, cara, dentro do meu planejamento com o Tite, era isso que ia acontecer e era isso que eu previa. Como mudou o comando técnico para o Felipe Luiz, a gente não sabia o que eles iam fazer. E aí o Flamengo nos surpreendeu, né? Marcando alto, aquela coisa toda. E não deixou com que a gente ficasse com a bola e essa cagada eu assumo, esse erro eu assumo. Cara, foi muito legal, assim, sabe? E isso ele até falou fora do ar, tá? Então eu tô revelando aqui pra vocês.
um detalhe específico do papo que eu tive com o Emiliano, mas tem muita coisa no ar que ele falou a respeito de tudo isso que eu disse, né, da relação com os atletas, da entrevista do Memphis pré-demissão deles, do porquê eles saíram, da relação com o Rodrigo Garro, do André Carrilho, que é um jogador que eles transformam como um jogador de meio campo ainda no Al Hilal. Cara, muito bom o papo. Então, só tô dando assim um resumo, uma síntese de todos os assuntos abordados para essa segunda, 19 horas, no canal do Denilson Show. Para quem está acostumado a acompanhar o podcast, já sabe o endereço. A gente vai divulgar amplamente nas nossas redes aí, mas foi um papo que eu recomendo aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos falar de outras coisas relacionadas ao Timão, como, por exemplo, um desfalque que o Dorival Júnior, né? Porque já viramos a chave, né? Não se trata mais da família Dias, agora Dorival Júnior começando um trabalho, ainda precisando mostrar um trabalho no Corinthians. E esse jogo da Sul-Americana, ele é um pouco... não consigo definir, porque tá claramente, para mim, pelo menos, que o Corinthians não visa essa Sul-Americana, não foca na Sul-Americana, e se classificar vai ser algo do tipo, tá, beleza, vamos jogar, senão tem outros objetivos. Então, é o Corinthians que ainda dificilmente vai classificar em primeiro, seria um milagre, pode classificar em segundo, e aí tem playoffs na volta do Mundial, 2 datas ali que o Corinthians vai ter que jogar, com jogos de ida e volta, com eliminados da Libertadores, mas precisa ganhar do Racing do Uruguai para isso acontecer. E aí, obviamente, o Dorival está focado no jogo contra o Santos, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. E aí vai dar uma revezada na galera. Vai colocar gente ali que não tá jogando sempre e tudo mais. A gente nem consegue prever muito a escalação, porque senão eu vou ficar aqui batendo cabeça com vocês. Vai ser esse ou vai ser aquele, vai ser... A gente não... Eu realmente não sei. Eu tô sendo bem franco com vocês aqui. Não sei qual time que o Dorival vai escalar. Alguma ideia a gente tem. Agora, ele tem um desfalque, mais um, né? Além do Memphis, que já estava fora por conta de uma lesão no tornozelo, do próprio Rodrigo Garro, do Gustavo Henrique, do Félix Torres, que está suspenso, né, depois da expulsão contra o Racing. Agora, o Ranielli, que é um titular, dá pra gente colocar assim, do Dorival Júnior, ele sofreu um edema na coxa direita e tá fora do jogo. E aí pode ser que o Maicon ali ganhe sequência como primeiro homem, ele tem Rian, ele tem Charles, Alex Santana, tem toda essa galera aí para colocar no meio de campo pra gente entender como é que ele vai montar esse time. Mas é mais um desfalque, além de todos esses que eu já citei. E aí a dupla de zaga pode ser André Ramalho e Kaká, pode ser que o Choca volte a ganhar uma oportunidade. Não tem como a gente saber, né, exatamente. Mas enfim, é mais um desfalque. Agora, entre os relacionados tem uma grande novidade. E para mim é uma boa novidade, sim. O garoto Kaique. Vocês vão lembrar do Kaique. O Kaique fez o gol do título da Copinha em 2023. É isso? Não, perdão. 2024. Janeiro de 2024. Em janeiro de 2025, o Corinthians perde o título para o São Paulo. Ele joga também. Só que o Kaique já tem 21 anos. E por que, diabos, a gente ainda não viu o Kaique no time principal? Esse é um problema, né? Porque o Dorival ele tem essa expertise. Ele tem essa característica, ele usa a base. Ele olha jogadores talentosos e usa. E a informação é de que ele se espantou com o menino nos treinos. O Corinthians não tem um jogador no time de cima com a característica do Kaique. Com a característica de jogador de lado de campo que tem como potencial o Kaique. Vamos combinar, 21 anos já era para ter subido há muito tempo. A gente está vendo aí jogadores ganhando oportunidades com 16, 17 anos. O São Paulo estreou o Luca aí com 17 anos fazendo gol em Libertadores. E o Corinthians tem um menino de 21 anos que ainda não utilizou. Claro, você chega a uma conclusão óbvia de que daqui a pouco ele não é um fenômeno, não aconteceu, se ele tem 21 anos e não recebeu a oportunidade. Mas, pô, nem mereceu uma chancezinha pra gente entender se ele vai adaptar aos titulares, ao grupo principal, se ele vai assumir a bronca e tudo mais. Nada, depois de ter ido muito bem no Sub-20, finalmente o Kaique foi relacionado. Acho que não vai entrar nesse primeiro jogo, mas começa a ter contato, né, com o grupo principal, começa a frequentar e daqui a pouco o Dorival ele põe para jogar. Ele gosta de moleque, ele tá precisando abrir o elenco, tem algumas possibilidades ali que precisam acontecer. Então talvez o Kaique seja uma
uma possibilidade, aí um coelho da cartola, alguma ideia que a gente não tinha. O Corinthians não está contratando, vai contratar só na metade do ano, se é que vai, né? Eu imagino que sim. Então, daqui a pouco a base pode ser uma solução e o Kaique finalmente está entre os relacionados. O que vocês acharam de tudo isso que eu contei para vocês aí? Emiliano Dias, o Ranieri fora, escalação, foco na Sula, não no Brasileiro e agora a chance para o Kaique. Quero ouvi-los aqui nos comentários, comentem aqui. Inscreva-se no canal, estou aguardando sua inscrição e eu volto na próxima. Valeu, tchau, tchau.